Muito obrigado, Dr. Paulo Teixeira, por ter aceitado o nosso convite. E a primeira pergunta que eu tenho para si é, se tivesse de descrever a sua equipa da Pfizer Portugal, que palavras é que utilizaria? Bem, muito boa tarde a todos e, antes de mais, muito obrigado também por este convite. É um prazer e um gosto especial estar aqui, no fundo, a colaborar convosco. Assim, nós, relativamente à sua pergunta, a Pfizer tem aqui um conjunto de valores estes que se caracterizam e que, no fundo, nós vamos ver muito em todos os colegas que trabalham na nossa organização e que têm a ver com a coragem, que têm a ver com a excelência, que têm a ver com um sentido de equidade e também de alegria. Porque procuramos, naturalmente, em tudo aquilo que fazemos, que colocar aqui uma tónica também um pouco de alegria, porque senão as coisas também acabam por ser, enfim, menos penosas. Mas eu diria que, adicionalmente a isso, e acho que uma característica que é de toda a nossa organização é a capacidade de adaptação, porque vivemos num mundo, enfim, que é muito volátil e, sobretudo, no setor farmacêutico, essa realidade sente-se de uma forma muito significativa. Portanto, a capacidade de adaptação é, sem dúvida alguma, uma característica de todos os colegas que trabalham na Pfizer. E dizer que, adicionalmente, nós acabamos o nosso ciclo de mudança organizacional acaba por ser feito praticamente 2 em 2 anos. Portanto, como deve imaginar, a resiliência e a capacidade de adaptação é, sem dúvida alguma, aqui uma característica. E eu diria que é o espírito de equipe. E, portanto, essas são, de uma forma geral, associadas aos nossos valores, são, digamos aqui, os elementos que caracterizam todas as pessoas que trabalham na Pfizer em Portugal. Falou de características que considero que neste momento acho que são essenciais, principalmente nesta altura, para sobreviver no setor empresarial português. E de que forma é que o dia-a-dia na Pfizer Portugal mudou desde 2020? É assim, eu diria que mudou, apesar de, se calhar, não mudou tanto como para algumas organizações. Eu já explico porquê. Enfim, mudou porque acho que ninguém estava preparado, digamos, o mundo não estava preparado, nenhuma empresa estava preparada para, no fundo, lidar com uma crise e com uma pandemia com estas características e, portanto, todos nós acabamos por ser afetados. Quando eu digo que nós não fomos, digamos assim, afetados de uma forma muito radical, isto porquê? Porque a Pfizer é uma organização, obviamente estamos aqui a falar de uma empresa multinacional, mas nós operamos de uma maneira em que nós denominamos que somos uma organização matricial. O que é que eu quero com isto dizer? A nossa forma de organização, sendo nós uma empresa, obviamente multinacional, faz com que muitos de nós reportemos fora, funcionamos em unidades, se quisermos, ou departamentos que são muito autónomos, e o que faz com que muitos de nós, já no dia-a-dia, e quando falávamos até antes da pandemia, já funcionávamos muito numa lógica com grande autonomia e, sobretudo, muitos de nós a trabalhar até de uma forma remota. Naturalmente que, digamos que com a pandemia, isto acabou por, enfim, provocar aqui constrangimentos muito grandes à forma como nós vivíamos e como nós vivemos não apenas no trabalho, mas na família, até em sociedade. E nessa perspectiva, sem dúvida alguma que houve alterações e tivemos que nos adaptar. Eu diria que a nossa preocupação, que isto também acho que é importante, no fundo, transmitir, situou-se essencialmente a 3 níveis. Por um lado, garantir tudo o que tinha a ver com a saúde e a segurança de todos quantos trabalham connosco, quer os nossos colaboradores, quer os seus familiares. E, por outro lado, também assegurar que nós mantivemos toda a nossa capacidade de abastecimento dos nossos produtos e, sobretudo, daqueles produtos que foram identificados como prioritários para o combate a esta pandemia, que isso realmente não sofresse qualquer tipo de alterações. E, ao mesmo tempo, utilizar os nossos recursos em termos de investigação e desenvolvimento para tentar encontrar aqui, enfim, uma solução. Felizmente, fomos dos primeiros e, obviamente, sentimos muito orgulhosos pela Pfizer ter conseguido, de facto, trazer aqui, neste caso, uma vacina para procurar resolver esta pandemia. E tudo isto acabou também por aqui mudar o nosso dia-a-dia. Somos uma empresa farmacêutica, temos aqui, digamos, uma estrutura comercial que habitualmente lida no seu dia-a-dia, ou estava habituada a lidar no seu dia-a-dia, digamos, com presenças assíduas junto, obviamente, das instituições de saúde, dos hospitais, dos centros de saúde, e que realmente de repente se viu privada de o fazer, fruto de facto de todas estas restrições. E aí também nós nos tivemos que adaptar. Portanto, as equipas passaram a ter que operar, digamos, de uma forma remota, tivemos que disponibilizar todo um conjunto de ferramentas que já existiam, aliás, portanto, e por isso é que eu digo que isto também não constituiu, assim, digamos, uma mudança radical na forma como
nós já operávamos. Agora, todo o processo de digitalização da organização acabou por ser muito acelerado. Portanto, para quem já estava habituado a trabalhar de uma forma autónoma, a trabalhar em casa, de facto não sentiu uma mudança muito brusca e muito radical naquilo que é na sua forma de estar, obviamente que acabou por depois ter que se adaptar a outro tipo de circunstâncias mais da sua própria vida, da vida pessoal, mas para aquelas pessoas que não estavam habituadas, isso provocou aqui essa mudança. Tivemos que dotar as condições para que as pessoas pudessem, no fundo, desempenhar as suas funções e, ao mesmo tempo, passou a existir também uma grande preocupação por parte da organização com aquilo que é o bem-estar, e eu diria aqui até o bem-estar mental de todos nós e de todas as pessoas que trabalham. E procurámos, então, também aqui desenvolver um conjunto de iniciativas, quer a nível local, quer a nível internacional. A nível internacional, a companhia acabou por também disponibilizar um conjunto de ferramentas e de aplicações, de forma a que as pessoas pudessem lidar da melhor maneira, enfim, digamos, com todas estas restrições. Procurámos também implementar um conjunto de hábitos de forma a que as pessoas conseguissem complementar bem aquilo que nós hoje denominamos, e fala-se muito, não é, no work-life balance, não é, balancear tudo aquilo que era, digamos, as suas atividades profissionais também com as suas responsabilidades familiares, porque o facto de estarmos a trabalhar em casa e estarmos confinados, e hoje é a realidade, não é, vivemos hoje também, isso não mudou muito. No fundo, acabamos por vezes, ter algumas dificuldades em lidar com isso e acabamos, às vezes, por estar mais conectados e é preciso também haver esse balanceamento. E houve essa preocupação por parte da organização, com vista e disponibilizando, enfim, aqui este conjunto de soluções, de ferramentas, de formação, de forma a que as pessoas pudessem lidar também da melhor maneira com toda esta situação. E curioso é verificarmos que, apesar de, obviamente, estarmos à distância, isto permitiu também que houvesse uma maior proximidade. Passámos a desenvolver também de uma forma muito mais periódica, por exemplo, aquilo que nós chamamos as nossas town halls, que são aquelas reuniões plenárias com toda a organização, de forma também que as pessoas soubessem o mais rapidamente possível tudo o que estava a acontecer, que tipo de iniciativas estávamos a desenvolver e que se sentissem efetivamente que essa comunicação fluía e que a companhia, no fundo, também estava ali para as ajudar a lidar precisamente com todos estes constrangimentos provocados por esta pandemia. O Dr. Paulo falou de uma parte muito interessante que era sobre a digitalização e foi, claro, um dos passos que foi dado por muitas empresas em Portugal, principalmente durante este último ano. Já chegou agora no mês de março ao ano que já estamos a ver nesta situação. E para si, agora falando um bocadinho fora da Pfizer, para si quais é que foram as lições empresariais que a pandemia trouxe ao setor empresarial português? Assim, nós em Portugal temos aqui, digamos, se nós quisermos caracterizar o nosso setor empresarial, não é? Todos nós sabemos, ou a maioria de nós sabe, que estamos a falar em que a esmagadora maioria das empresas são micro ou pequenas empresas, não é? E perante, digamos, constrangimentos desta natureza, em que de repente somos obrigados, ou muitas empresas são obrigadas a ver-se privadas daquilo que é o funcionamento normal por parte dos seus negócios, muitas delas, enfim, devido à sua dimensão, devido, digamos, à sua incapacidade, se calhar, de rapidamente se conseguirem de ter esses recursos, isso torna muito difícil. E, de facto, houve aqui muitas empresas que não tiveram esta capacidade de, por um lado, no fundo, de se adaptarem e de se redesenharem no sentido de conseguirem rapidamente adaptar-se a esta circunstância. E mesmo quando falamos já de médias empresas também, e mesmo empresas, agora procurando aqui reportar-me aqui ao próprio setor farmacêutico, se calhar ainda estavam muito atrasadas em tudo aquilo que eram os seus processos de digitalização e de adaptação, porque ainda vivem ou viviam de uma forma muito tradicional, e isso provocou, sem dúvida alguma, alguns constrangimentos. Não é? E, portanto, esse aspecto aqui, a questão da necessidade das empresas procurarem adaptar-se rapidamente, digamos, perante todas estas circunstâncias que o próprio meio ambiente acaba por provocar, é sem dúvida alguma uma aprendizagem que todos nós tiramos e que fez com que, em algumas, nós procurássemos aqui acelerar todos esses processos. Umas conseguiram fazê-lo de uma forma mais fácil do que outras,
não é? Mas realmente as características do nosso tecido empresarial acabam por dificultar isso. Outro tem a ver com esta questão também da própria flexibilização, não é? Do trabalho. E, sobretudo, o facto de os próprios, digamos, todas as pessoas que trabalham e que também esta necessidade de terem que elas próprias também de se adaptar num conjunto de competências para fazer face precisamente a estas novas realidades. Isso aí acho que também foi uma lição que traz, obviamente, para todos os empresários e para o tecido empresarial, de dotar e de conseguir capacitar de forma a que as pessoas consigam ter essa capacidade de se poderem adaptar, de se fazer aquilo que agora se chama muito o upskilling e o reskilling. Isso também é, sem dúvida alguma, uma lição, porque assim, o mundo vai ser diferente. Não é? Falamos muito que nada será igual. Eu não acredito que as coisas vão ser, enfim, radicalmente diferentes do que aquilo que existia antes da pandemia, mas vão ser seguramente diferentes. Também não acredito que as coisas vão ficar como eram. E, portanto, e na parte, se quisermos, em termos de organização, em termos do trabalho, as coisas são diferentes. Não é? A questão, digamos, de um trabalho híbrido, aqui da própria flexibilização, da necessidade das pessoas se adaptarem perante novas competências, das empresas se preocuparem também em dotar das ferramentas necessárias para que as pessoas também se possam rapidamente adaptar e se sentirem mais capacitadas para fazer face a todas estas realidades, é sem dúvida alguma aqui é uma aprendizagem. E depois eu diria que isto também tem um pouco a ver com outra aprendizagem, é a necessidade de diversificação. E se calhar empresas que não têm esta, ou que não tiveram, ou que não têm esta capacidade de diversificar também o seu próprio modelo, obviamente também sofreram muito mais. E outra das aprendizagens que nós, em termos gerais, também temos, que esta pandemia nos trouxe, foi que todos os processos de globalização, se por um lado eram interessantes e importantes na perspectiva de se calhar poupança, não é? Pouparmos aqui recursos e de se calhar deslocalizarmos produção para outras áreas em que eram supostamente vantajosas do ponto de vista económico, também, no fundo, esta é outra lição que nós aqui trazemos, porque isto de alguma forma descurou e fez com que se calhar tenhamos que repensar em vários setores da nossa economia, até que ponto é que faz sentido nós continuarmos a atuar desta maneira e estarmos completamente dependentes daquilo que é outro tipo de mercados e se calhar olharmos e procurarmos também conseguirmos ter aqui alguma capacidade de autossuficiência em algumas áreas que são fundamentais e que são estratégicas. Não é? Nós somos um país, como sabemos, em que o peso, por exemplo, do turismo é absolutamente fundamental, não é? Digamos, uma porcentagem larguíssima do nosso PIB deriva, obviamente, do turismo. E se isso, por um lado, é positivo, por outro lado, o fator de estarmos tão dependentes de determinado tipo de áreas que, perante uma crise de saúde pública, de repente tudo fecha, tudo isso faz com que realmente acabemos por sofrer. E, portanto, esta capacidade também de nos diversificarmos a nível das várias valências que o país tem, também acho que isto é, sem dúvida, uma aprendizagem. Eu diria que nós já sabíamos isso, agora acabamos por sofrer na pele também essa realidade e, portanto, importa agora digamos, com todas estas aprendizagens, ser capaz de fazer aqui, alterarmos alguma coisa para que de futuro sejamos capazes de lidar da melhor maneira também com todas estas crises que seguramente irão acontecer no futuro. E agora, em nota final, quais são os seus conselhos para os estudantes universitários que neste momento estão a terminar o seu curso ou o mestrado e que querem ingressar no mercado de trabalho? Assim, e pegando um pouco naquilo que eu há pouco estava a falar, a capacidade de adaptação, não é, este sentido de resiliência, não é? Sabemos que os próximos anos vão ser anos difíceis, de uma forma geral, não é? Infelizmente, aquilo que se avizinha é que, digamos, vamos passar, portanto, por uma crise também muito profunda e que irá afetar os próximos anos. Mas sem dúvida alguma que vão também surgir muitas oportunidades e, portanto, aqui esta capacidade de resiliência, esta capacidade também de adaptação por parte das pessoas que saem agora das universidades é importante que realmente que mantenham. E, por outro lado, devem ter devem procurar saber exatamente de se adaptar, sobretudo a estas novas tendências
e de estar em permanente aprendizagem, não é? Ou seja, e nos tempos e durante os períodos em que, de facto, não se consegue e se calhar não estão a conseguir atingir os seus objetivos, de encontrar, de facto, se calhar, o seu lugar no mercado de trabalho, não é? Não devem deixar de apostar em conseguir também, enfim, manter alguma atividade no sentido de aprenderem, diversificarem, ganharem novas experiências, porque aquilo que nós queremos também, enquanto potenciais empregadores, é olharmos para as pessoas e verem que estas pessoas são proativas na busca de novas experiências, de diversificarem aquilo que é, e que não tem necessariamente que ser até nas suas próprias áreas, não é? Porque nós sabemos que as universidades, enfim, preparam as pessoas e preparam-nos para determinado tipo de enquadramento, mas o que é certo é que quando nós saímos das universidades, realmente ainda temos muito que aprender, e não temos muitas das vezes a realidade daquilo que vai ser, de facto, depois o nosso dia-a-dia em termos empresariais, e quando falamos sobretudo em termos da vida das empresas, não é? E, portanto, tudo o que são procurar aqui fomentar aquilo que é o nosso network, não é? Mesmo não estando a trabalhar, mas procurarmos realmente envolvermos o máximo possível nessas experiências, voluntariado, enfim, isso é muito valorizado, é importante, e procurarmos diversificar ao máximo esse nosso tipo de experiências, estarmos disponíveis para sair um pouco daquilo que é a nossa zona de conforto, ou seja, o facto de sairmos com um determinado curso não significa que nós não temos que estar disponíveis para fazer até uma coisa que seja diferente. Aliás, se calhar um dos problemas que tem acontecido em Portugal, ou pelo menos acontecia no passado, era que nós, quando tirávamos um determinado curso, se calhar só nos focávamos em tentar arranjar aqui uma oferta ou uma saída profissional muito ligada àquilo que é a nossa área. Isso não se passa lá fora em muitos países. Em muitos países tira-se, e aqui não estou a falar propriamente de áreas muito técnicas, não é? Mas mesmo aí, há muitas pessoas que tiravam uma determinada licenciatura e acabavam por desempenhar depois, ou ter a sua carreira profissional em coisas completamente diferentes. Porque os empregadores querem, de facto, alguém com toda esta, que tenha um mindset e uma capacidade depois de estar em permanente aprendizagem e que possa depois, e que seja inteligente, e que consiga depois ser capaz de ter o potencial de desenvolver. Toda a parte das soft skills aqui, não é? Temos falado, ou fala-se muito hoje sobre isso, mas as soft skills são cada vez mais determinantes, e aquilo que os empregadores cada vez buscam. Porque a parte das hard skills, essas conseguem-se adquirir. Se as empresas dotarem, obviamente, os seus colaboradores das ferramentas necessárias, isso, com maior ou menor dificuldade, isso vai-se adquirir. Agora, tudo o que tem a ver com questões mais relacionamento interpessoal, inteligência emocional, esta capacidade de nós sermos resilientes, nos adaptarmos, isto é algo que, enfim, requer outro tipo de características que são sem dúvidas importantes e, portanto, esse é um conselho também que dou. E finalmente, só dava aqui um último conselho que é, e eu sei que não é fácil, mas é sobretudo procurem saber aquilo que não querem. Não é aquilo que querem, porque isso às vezes aquilo que nós queremos por vezes é difícil e obriga a que temos que passar também por várias experiências, mas pelo menos procurem saber aquilo que não querem fazer, porque isso também é importante em direcionar melhor aquilo que é também, digamos, a busca destas oportunidades. E aquilo que é depois definirmos, obviamente, aquilo que é a nossa carreira. E muito obrigado, Dr. Paulo Teixeira, pela entrevista. Acho que todos nós tiramos notas muito importantes daquilo que disse, principalmente nesta parte final, sobre os conselhos para os estudantes universitários. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer.